pessoal! Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa oficina de mágicas com moedas. Meu nome é Rian Rodrigues e este projeto é uma idealização minha e da MAB Produções. Lembrando que aqui contamos com o apoio do Governo Federal e do Governo do Estado de Pernambuco através da Lei Aldir Blanc. Aqui nessa oficina você não aprenderá apenas alguns truques de mágica não. Você aprenderá aqui técnicas de manipulação, conhecerá alguns mágicos que fizeram história fazendo mágicas com moedas, terá dicas e apresentação para a construção de rotinas, ou seja, uma gama de informações que você obterá durante a nossa oficina. Vale salientar que você verá edições no decorrer desse vídeo, mas lembrando que eu e o meu diretor tivemos a ideia de deixar gravações contínuas para que o vídeo fique com um caráter de live, para que você se sinta à vontade e sinta-se como se estivesse assistindo a uma conferência minha ao vivo. E como sempre, vocês sabem, não é com este cenário que nós iremos dar início à oficina. A gente sempre tem que trocar de cenário. Então, vamos lá com a nossa troca mágica. E aqui estou eu, na minha área de trabalho, como sempre com a minha companheira, contendo os materiais que iremos utilizar na oficina de hoje. Bom, pessoal, como vocês já sabem, a gente aqui está confeccionando o material e hoje a gente vai tentar ser mais rápido, mais didático. E por que isso? Porque as peças que eu separei hoje, elas são um pouquinho trabalhosas, tá ok? Então, vamos deixar de delongas e vamos dar início à nossa oficina. Gente, para começo de conversa eu separei um número que ele é muito popular. Essa é a palavra. Muito popular na mágica. É um número que ele está publicado na maioria dos meus livros para iniciante. Eu nem quis pegar os livros porque senão eu ia ter que ir aqui um bolo de livros só para mostrar para vocês esse número. E ele realmente é muito publicado. Eu vi várias, tem expressões até engraçadas que eu vou falar sobre ela no decorrer desta oficina. Mas ele já estava presente no meu roteiro. Eu digo, eu vou colocar esse número, mesmo ele sendo popular, mesmo alguns mágicos nem vão ligar para isso, porque ele não é um número que interessa realmente para mágico. Ele é um número realmente para amador, para quem está começando na mágica. E eu tenho que parar para fazer um debate com mágicos, com outros mágicos, para saber se esse número é o que foi mais publicado na literatura mágica brasileira. Enfim, ele tem tantos nomes, então vamos trazer ele aqui para frente. Deixa eu pegar ele aqui, trazer aqui para frente. Aqui. Alguns de vocês já perceberam qual é, né? Bom, esse número ele é bem engraçado porque é o seguinte. Eu tenho aqui uma moeda e tenho aqui um copo com um tubo também, tá ok? Bom, infelizmente, como vocês sabem, eu não vou poder baixar a câmera, então vai ser um pouco menos visível para que vocês vejam daí, mas eu vou tentar fazer mesmo assim. Cobre-se a moeda com o copo e faz assim e ela desaparece. Eu vou levantar aqui para que vocês possam ver um pouco que ela realmente desapareceu, tá ok? Torno a colocar lá, de volta. Faço assim e assim e ela volta. Sabe o que é engraçado desse número? É que todo mágico já deve ter, todo mágico já viu, obviamente, principalmente os que iniciaram na mágica, né? O amador sempre vê esse número, mas uma coisa bem engraçada é que esqueceram de um detalhezinho na hora de fazer esse número. Então eu sempre gosto de ficar brincando com as coisas, mesmo quando elas são aparentemente bobas. E eu desenvolvi umas certas nuances para esse número. Ele é bem simples e está em todo canto. Bom, vamos novamente, ó. Dá para ver a moedinha daí? Tá dando para ver? Não sei, mas eu vou levar para frente de novo para que vocês possam ver. Dá para ver ela daí? Dá, né? Vamos de novo, ó. Cobrir aqui. Vamos fazer assim, cobrir aqui o corpo, assim, botar tudo junto. E quando eu faço assim, tum, ela
desaparece. Ela desaparece mesmo. Olha, que loucura! É claro, quem já conhece já sabe qual foi o artifício, já sabe qual é o artifício que eu estou utilizando aqui. O artifício bem curioso. Bom, para fazer esse número, a gente vai precisar, e eu tenho aqui o material de EVAs, né, na realidade, eu gosto de utilizar EVAs. Esse número se manda fazer com papel, mas o EVA é legal e até dá um colorido diferente, dá uma coisa mais interessante, mais profissional, eu diria assim. Deixa eu colocar ele aqui. O EVA é o azul para fazer o tapete. Ah, vale salientar que mágicos de close-up, eles usam tapete, né? Então, já é uma boa desculpa para você ter o seu. Aproveita e faz ele. Para fazer o tapete, você vai ter que usar uma régua e tesoura, tá aqui. Você vai cortar 40 por 35, 40 por 35, e aí vai ter um tapetezinho bonitinho. A decoração fica opcional, você é que vai decidir como quer decorá-lo, tá ok? Aqui eu utilizei alguns paetês do lado, depois eu mostro para vocês já no final. Deixa eu colocar isso do lado. Então temos que ter primeiro EVA de cores diferentes. Um para o tapete e outro para o tubo, tá bem? Para o tubozinho. Deixa eu colocar ele de lado, porque agora que vocês já entenderam. A régua e a tesoura, vocês já sabem que tem que ter. E agora vamos ao segredo do número. Como é que faz esse número? Na realidade, esse número é o seguinte. Quando eu mostro aqui, na realidade eu tenho um fundo falso. Eu tenho um fundo azul também, ou melhor, um fundo da mesma cor que terá o tapete. Se você escolher um EVA rosa, você vai ter que cortar um pedaço rosa e colar, tá ok? Você vai ter que colar um pedaço rosa nele. Mas Rian, como foi que você fez para mostrar que o copo não tem fundo? Ora, qualquer mágico a essa altura já sabe que eu estou usando um copo dentro do outro. Que legal, né? Então assim eu tenho a possibilidade de poder mostrar a boca do copo. Então basta eu deixar no tubo, eu tenho que fazer um tubo que seja um pouco maior do que o copo, obviamente, né? Eu tenho que fazer um tubo um pouco maior do que o copo para que eu possa tirar apenas o primeiro copo de dentro e mostrar ele. E posso até colocar em cima da moeda e o público vai estar vendo a moeda inicialmente. Depois eu torno a colocar ele dentro do tubo, é lógico que ele vai se encaixar com o outro que tem o pedaço do EVA embaixo. E aí, com todo o conjunto, eu só cubro e faço a desaparição. E para aparecer, eu posso até fazer assim, basta retirar o copo primeiro e depois tiro o tubo. E aí sim, se por exemplo você quer dar por terminado número com este movimento aqui, com este simples movimento aqui, assim e assim, quando revela, você pode soltar o outro copo por trás da mesa. E, claro, vai ter algo para parar o copo aqui embaixo e você se livrou do que chamamos de carga, tá ok? Se você estiver sentado, um tanto melhor, porque aí você vai soltar este copo no seu colo no momento em que tirar. Então você vai ter que tirar um, depois retirar o outro, revelando a moeda enquanto solta o copo e dá assim por terminada a mágica, deixando ela totalmente limpa. Mas isso é só o básico. Obviamente você também pode soltar ela quando carregar o copo, porque se você frouxa aqui, só o de baixo cai e mantém o outro também seguro, né? E pode depois botar tudo o conjunto em cima e pedir para o espectador fazer e ele não vai conseguir fazer a moeda desaparecer. Tá, esta é uma sacada boa, né? Por que a gente não viu isso em outros livros de mágica? Os autores mágicos, eles tendem a fazer isso. Eles tendem a replicar números, mas terminam nunca aproveitando o máximo que pode tirar deles. Agora, olha que legal. Mais legal ainda seria se eu pegasse aqui um outro tubo. Não, eu não vou pegar o outro tubo, vou usar o mesmo com outro copo. E vou colocar aqui na moeda também, assim desse jeito. Outra sacadinha muito louca. Ah, sim, deixa eu tirar aqui. E claro, vocês vão ver, obviamente,
a moeda aqui, não é verdade? Observa bem. Se eu coloco este tubo aqui, coloco este outro aqui, tudo bem? Aqui é claro que eu vou ter a moeda, como vocês viram. E aqui, obviamente, nada. Eu troco o copo de canto e quando eu faço assim, as moedas... a moeda, na realidade, ela troca de lugar. Olha que louco. Que louco. Rian, eu sei que este copo tem um fundo falso, tem uma boca, está escondendo a moeda. Mas como foi que aquela apareceu ali? Ora, por que alguém também não pensou nisso antes? Porque se eu posso colar um pedaço do EVA, do papel ou do tecido que eu vou usar no fundo do copo, então por que não colar uma moeda antes de colar todo o conjunto? Então aqui, deixa eu tirar aqui, que esse também é duplo, eu tenho aqui ó, uma moeda colada. Uma moeda colada dele. Outra sacadinha bem interessante, porque aí eu posso brincar com transposições. E o bom é que como os copos são duplos, o bom é que eu sempre posso estar mostrando a boca dos copos. E deixo os outros lá, né? Tanto o que já tem uma moeda colada, como o que não tem nada. Tá bem? Então eu posso ir brincando com isso e depois, claro, à medida que eu quero dentro da minha rotina, eu vou descarregando eles e termino no final com apenas os copos comuns, os copos normais, enquanto descarreguei os outros. E aí limpei o número. Claro, então se eu posso também colar uma moeda de R$1, eu também posso colar uma moeda de 50 centavos e fazer daí transposições muito mais elevadas. Por exemplo, se eu coloco aqui, deixa eu pegar aqui, eu vou me livrar agora do que não tem nada, tá? Ele não tem nada, então não preciso dele no momento. Vamos utilizar só a moeda de R$1, o que tem a moeda de R$1, que tem a moeda de R$1 já presa, mais uma moeda de R$1, que foi ela que eu iniciei, né? Colocamos em cima. O legal disso é que tem a ilusão, você tem a ilusão, quando se mostra o copo assim, ó, com o que está já com a moeda presa, mais a moeda que está em cima do tapetinho, quando você coloca eles, um em cima do outro, parece que o copo parece que o copo não tem truque algum, né? Porque a pessoa está vendo a moeda do outro lado. Então você vai brincar com esse joguete. Aqui eu tenho uma moeda de 50 centavos, então deixa eu usar uma moeda de 50 centavos para ele também. Cadê? Aqui. Pronto. Aqui, ó. Então aqui eu tenho... Se o público me ver fazendo isso, vamos supor que eu use 2 tubos, tá bom? Supondo que eu use 2 tubos. Esse número, ele pode ser feito até com um lenço, né? Você pode pegar um lenço, no caso aqui, só se você quiser só sumir o número, você pode pegar um lenço, cobrir o copo e depois levar ele para cima e quando retirar o lenço, faz. Porém, eu perderia o levantamento do copo, eu perderia isso. Você vai ter essa opção, tá? Se você quiser usar um lenço, você fica à vontade para usá-lo, mas você vai perder esta opção de levantar o copo. Já que vai ter um copo na mesa, você não vai poder mostrar outro, né? Não dá para você fazer isso com um lenço para mostrar, que deixaria um copo na mesa, tá bom? Então, por isso, os tubos são a melhor opção, as melhores opções para esse tipo de número, tá ok? Mas vamos voltar aqui para a transposição. Então o público me vê colocando aqui uma moeda de 50 centavos de um lado, uma moeda de R$1 do outro, cubro os dois, descubro os copos e eles continuam vendo uma moeda de 50 centavos aqui e uma moeda de R$1 aqui. Até aí tudo bem. Então quando eu digo assim, que basta eu trocar os copos de lugar, passar o copo da moeda de 50 centavos para cá e o copo da moeda de R$1 para cá, que aí
elas trocam de lugar. Ah, não, não trocou de lugar. Aí você agora sim troca todo o conjunto de lugar. Aí diz, era isso, eu tinha que trocar, na realidade era de lugar e agora sim eles trocaram, né? Aí a moeda de R$ 1 passa para um lado, enquanto a de 50 passa por outro. E na realidade você vai obter vários efeitos com isso. É só você deixar a sua imaginação fluir que você vai obter várias formas de apresentar isso. Tá ok? Então aqui dentro desse número você vai ter transposições, vai ter transformações, vai ter desaparições. E lembrando que sempre tem as opções de descarregar o copo quando você menos esperar. É só você encontrar a forma estratégica de descarregá-los e o número vai estar perfeito. Bom, agora que vocês já entenderam como funciona, eu quero só que vocês deem uma olhada, a decoração, como é que faz, tá? Aqui eu não me lembro mais quanto foi que eu deixei de... Ah, não, ele tem 15 de altura e eu tirei uma tira de 18. No comprimento, né, eu tirei uma tira de 18, mas deixei com 15 de altura, porque o copo é um pouco grande. Então eu não posso deixar que o copo fique rente ao tubo, porque, claro, se eu meter a mão o suficiente para que eu possa meter meu dedo e pegar lá dentro, tá? Como eu tenho dedos grandes, o meu ficou maior. Mas o importante é que não fique rente, porque se ficar rente, quando você retirar o copo de cima, pode ser que dê relance no copo de baixo, tá ok? Então, temos os tubos, que vocês já sabem para que serve o EVA. Disto eu não vou precisar. Agora eu vou precisar explicar como fazer esses copos, porque você precisa ter copos de tamanhos diferentes, obviamente. Então deixa eu tirar isso daqui, tá ok? Você precisa ter copos de tamanhos diferentes. O que vai acontecer? Você vai precisar de copos de plástico, nesse caso aqui é copo de plástico, e você vai fazer o seguinte, você vai marcar, vai colocar um dentro do outro, desta forma, e vai marcar com uma caneta, assim, toda a circunferência do copo, obtendo toda a circunferência aqui do copo. Depois que está marcado, deixa eu ver se a câmera vai mostrar bem. Aqui, ó, tá marcadinho. Depois que tá marcado, esse é o que vai ser o de cima, ele terá que ser decorado depois, né? Claro, porque no número original a gente não precisa decorar, né? Se bem que já seria legal decorar. Agora vamos cortar isto aqui, cortar a partir dessa marcação. Não dá para ser com uma tesoura porque esses copos realmente eles trincam e vão se quebrar à medida que você for tentando com a tesoura. Então você para isso vai ter que usar um ferro solda, tá? Esse não está ligado, não vou mostrar para vocês como vai cortá-lo queimando, mas na realidade você vai vir a partir de cima da marcação e vai percorrer o ferro em toda a extensão. Isso vai fazer com que ele corte. Você vai obter o copo desta forma. Deixa eu deixar os ferros solda aqui, soltar ele de qualquer jeito. E você vai obter o copo desta forma. Você vai obter ele assim. Você vai ter cortado. Obviamente, como o ferro está quente, vai deixar essas bordas aqui bem estranha. E, é claro, você vai ter que ajustar isso. Para ajustar isso, como se faz? Ainda com algo quente. Você vai pegar um ferro de passar roupas e vai colocar. E assim você tira todas essas bordas que vai fazer aqui, deixando totalmente liso. Agora vale um detalhe. Quando você esquenta com ferro de passar roupa, você vai estar deixando a parte de cima do copo lisa. Vai estar deixando a parte de cima do copo lisa. Porém, o plástico dele vai vir para as laterais, tá ok? Tanto para fora, como para dentro. E isso será parado com uma tesoura. Você vai pegar a ponta da tesoura, vai aparar e aí não tem problema mais de quebrar o copo. E aí você vai ter os dois copos com tamanhos iguais, tá ok? Ou com os tamanhos iguais, um menor, na realidade com tamanhos diferentes, mas
quando se juntam, ficam do mesmo tamanho, ficam parecendo um só. Agora vem a hora de decorar. Por que a decoração, Rino? Eu vou pegar aqui os copos novamente para mostrar uma peculiaridade para vocês. Quando se coloca um copo dentro do outro, o fundo... Aqui, deixa eu mostrar aqui para a câmera aqui. O fundo, ele se duplica, obviamente. Vou ter dois fundos aqui, então eu não quero que o espectador perceba isso. Então eu vou pegar algo para decorar justamente a partir do segundo fundo que está no copo, que é este caso aqui, ó. Tá vendo? Eu cobri o segundo fundo do copo com a decoração. E aproveito e decoro embaixo também, porque isso inclusive já camufla a própria colagem que você fez. Ah, detalhe, para colar a decoração que você quiser, você pode utilizar desde algo como eu usei aqui, que foi um paetê e colei com cola contato, mas também pode ser algo mais barato, como fitas coloridas, tá bom? Fitas coloridas, elas servem muito para fazer esse tipo de decoração, tanto embaixo como em cima. Isso é a seu gosto, mas ela é necessária. Para colar o copo no EVA, você vai passar cola branca. Cola branca, literalmente, colar no EVA e esperar ele secar para depois recortar o círculo daqui. Tá ok? E por que a cola branca e não cola contato? Porque a cola branca, ela tende a ficar mais transparente depois de seca. Tá bem? Então é isso. Este número, ele vale muito a pena ser feito, principalmente desta forma. São ideias novas que você pode utilizar em um número já consagrado, já velho. Eu gostaria que os autores de livros de mágica fizessem isso com a mágica. Eita! A decoração do tapete, tá ok? Ela fica bonitinho assim. E aí você já tem o seu primeiro tapetinho de close-up. Bom, deixa eu me livrar disto aqui e vamos para mais um número. Deixa eu colocar isso aqui de volta assim, deste jeito. Pronto, aqui já me livrei deste. Vamos para um número agora um pouco mais simples. É simples mesmo. Isso aqui, ó. Uma caixa de fósforo, obviamente. Claro, e dentro dela é claro que eu vou ter fósforos. Não posso virar muito para não cair lá para a câmera. Então deixa eu fazer o seguinte, deixa eu fazer assim, viramos aqui, continuando. Viramos aqui e tinha uma coisa que eu tinha que fazer. Esqueci. Eu sabia, eu sempre esqueço de alguma coisa. Eu fiquei aqui me lembrando. Gente, tenho que começar o número. Eu tenho que começar ele, mas eu tenho que começar ele direitinho para que vocês entendam toda a ideia primeiro, tá bom? Deixa eu fazer assim e assim. É isso. Quando eu dou conferência, acontece a mesma coisa para mágicos. Eu sempre me esqueço de alguma coisa. Assim e assim. Não é isso? Cadê? É isso aqui. É isso aqui. E aqui. Ok. Pronto. Agora sim. Tem aqui uma caixa de fósforos. Apresentando, né? Fósforos. Não dá para virar, obviamente. Vamos fazer assim, tá ok? Acompanha bem. Deixa eu fechar assim, desta forma. E deixa eu pegar um palitinho de fósforo. Desse jeito, ó. Bem simples, bem simples. Me queimou. Era uma moeda. Era uma moeda. Não era um palito de fósforo. Tudo bem. Deixa eu fazer assim. Outra moeda. Tudo bem. Novamente. Outra moeda. Não tem problema. Vamos fazer assim. Estou botando perto da câmera para que vocês escutem o som. Espero que estejam escutando bem.
moeda. Eu não faço ideia de como isso acontece. Ora, faço sim. É claro que eu faço ideia sim. Gente, esse na realidade não chega a ser um número de mágica. Eu transformei em número de mágica, mas isso foi o aparelhinho que eu falei que para vocês no vídeo passado do segundo módulo, e que eu desenvolvi para que eu treinasse um movimento a fim de treinar minha misdirection, que é o desvio de atenção, desviar a atenção do público para outro canto, né? Então esse foi desenvolvido por mim. E o engraçado é que com o tempo, isso me ajudou tanto na misdirection, como me ajudou depois a perceber que eu estava com o Shadow Pass muito bom na época, né? Pelo menos, porque Shadow Pass é uma técnica para moedas e que você vai terminar aprendendo com esse aparelho, mas ele é para ser feito com as mãos mesmo, tá ok? Com as mãos limpas. Então ele me ajudou. E ele é simples. É a moeda presa na caixa de fósforo. Porém, ela tem maleabilidade, ela se move dentro dela. Como isso acontece? Não é por ímãs, tá? São fios. São fios. Então deixa eu mostrar primeiro os fios. Onde está? Eu deixei separado aqui. Cadê? Onde está? Ué. Não, está aqui dentro da maleta. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Deixa eu pegar já tudo junto. Aqui. Existe um fio que as costureiras usam que é chamado linha invisível, ok? Ela é um nylon bem firme, tá ok? Mas ela é bem forte e ela é bem invisível, poderia se dizer assim mesmo, porque aqui está tendo luz em cima, então está dando brilho. Então vocês podem conseguir deste fio para fazer isso. Então eu vou mostrar a caixa bem de perto. Espero que o fio não mostre, que o fio mostre. O fio está passando são três linhas, são três pernas de fio paralelas, né? Paralelas. E aí elas seguram a moeda dentro dela. Então eu desenvolvi isso só para eu poder treinar a misdirection. Para treinar a minha misdirection porque a misdirection diz o seguinte, nesse caso quando você for guardar algo para o bolso, você tem que em seguida chamar a atenção para esta mão, e aí sim que você pode tirar a mão do bolso com o objeto já empalmado nela. Lembram do empalme, né? Então isso é um bom exercício e que inclusive eu até uso com os meus alunos quando eles estão fazendo manipulação comigo, que é treinar com essa caixa de fósforo junto com a moeda. Então vale muito a pena confeccionar esse aparelho. Como fazer isso? Você vai fazer da seguinte forma. Vai passar apenas uma perna do fio, vai dar um nó nele, né? Na perna do fio lá, do transparente. Eu vou usar esse pretinho aqui para que vocês possam ver melhor. E você vai furar primeiramente num dos cantos da caixa de fósforo. Assim, ó. Furando aqui para prender ele. Opa! Estava largo. Então, agora sim, pronto. Passei pelo outro. Aqui, ó. Para prender o fio, tá bom? E agora sim, eu volto, mas não pelo mesmo buraco, claro. Eu dou uma furadinha, mas no cantinho assim, ó. Dele aqui, não pro canto, né? Eu deixo preso lá no canto, mas eu trago mais um terço da caixa, mais ou menos. Opa, tava baixando. Um terço da caixa, tá bom? Então eu puxo ele aqui, deixa eu puxar. Para eu obter isso, ó. O primeiro fio passando. Lembrem-se que é só uma perna. Eu vou lá na caixa, tem que subir a mão. E agora sim, ó, passei ele. E eu vou esticá-lo, tá bom? Então ele vai ficar lá. Não é para tocar na base não, tá? Ele tá acima aqui um pouco, tá? Um terço da caixa. Agora eu venho aqui, ó, do outro lado. E agora eu aplico o fio no meio. No meio da caixa. No seu sentido longitudinal, né? A caixa aqui dessa forma, ó. E aí eu vou ter duas pernas. Sigo com ele para passar também lá no meio, tá ok? Ó,
Sigo com ele, lembrando que isso é o fio transparente. Agora, furo aqui, de novo, num terço da caixa. Só que dessa vez, antes de eu concluir o fio com o outro furo, eu tenho que colocar a moeda entre os dois, né? Então, deixa eu pegar aqui a moeda e vou colocar aqui entre os dois, ó, desta forma. Deixo com uma certa folga, deixa eu colocar assim, pronto, assim ficou confortável para mim. Enquanto os fios estão com folga, aí eu coloco a moeda lá. E agora sim eu venho com o outro e puxo ele. E tento deixar ele o mais paralelo possível dos outros fios. Tá legal? Então aqui eu concluo tudo isso assim. Por cima da moeda, não pode ser por fora da moeda não. Deixa eu trazer a moeda pro centro. Aqui, pronto, assim. Agora, gente, é um detalhe aqui, tá? Não aperte o fio, porque se você apertar, ó, a moeda fica sem movimento, ó. Você tem que afrouxar o fio, deixar ele um pouco frouxo, para que a moeda tenha movimento, tá bom? E depois agora é só costurar. Aonde eu furei lá no meio, eu torno a voltar o fio por dentro. Coloco de novo. Aqui. Tipo costurando mesmo. Costura a caixa mesmo, não tem problema. O fio é transparente, lembrem disso. Tá ok? Claro, saiu do outro lado. E no final é só eu arrematar com um nozinho aqui. Nozinho mesmo de costureira, passando um por dentro do outro, ó, dando um nozinho. E aqui eu vou ter ele pronto. Não vou cortar aqui não, para deixar assim. E aqui eu vou ter ela pronta desse jeito, ó. E ela vai estar funcional. Agora que vocês já aprenderam como se confecciona, então agora vamos para o efeito que eu acabei de passar para vocês, tá ok? Vai ser o seguinte, com os fósforos cobrindo tudo, você vai ter a liberdade de poder mostrar a caixa toda aberta, tá bom? Assim, desse jeito. O legal é que eu esqueci, não é legal, né? Eu esqueci, é porque eu esqueci de empalmar a moeda naquela hora. Quando eu fui começar, eu esqueci de empalmar, simplesmente. Na realidade, nem cheguei a deixar uma moeda próximo à caixa de fósforo aqui. Eu simplesmente arrumando as coisas aqui para começar a gravar e terminei passando desapercebido, esqueci de pegar a moeda. Então, quando você for buscar a caixa de fósforo, seja numa mesinha como essa, ou seja no seu bolso, você vai pegar a moeda junto. Pega a moeda primeiro e então empalma em finger palm, que já foi ensinado nos módulos anteriores, tá ok? Empalmando ela no finger palm, pega a caixa junto. Balança. Mostra. Uau! Sim, claro, não balança para que não faça o barulho da moeda não, tá? Balança só para que seja o barulho dos fósforos. Então aqui você tem a liberdade de abrir a caixa toda, tá com a outra em finger palm, o público desconhece disso. E aqui você mostra ó, os fósforos. Mostra os fósforos, eu não posso inclinar muito. Vira tudo sobre a mesa. Pum. A ideia é deixar o público sentir que não tem mais nada na caixa de fósforo. Fecha ela e vai buscar um fósforo com a própria mão que está empalmada a moeda, tá bom? E agora você vai fingir que se queimou. Só risca o palito e finge que queimou o uau. E quando nesse uau, solta o palito. Solta o palito e continua balançando a mão como que estivesse dando lugar do palito à moeda. Tá ok? Opa! Uma moeda, não era um palito, era uma moeda. E aí sim, coloca no bolso. Ao colocar no bolso, volta para a caixa aí. Nesse momento, tira a mão do bolso. Todo mundo já se concentrou no som. E aí você pode mostrar ela aqui. Opa, mostrou. Claro, não assim, que assim é como eu tenho que mostrar para vocês. O ideal é que vocês mostrem ela aqui, ó. Balançando ela de baixo para cima. Quem estiver de frente para você vai estar vendo a moeda aqui nessa posição. E quando você balança, é que os fios ficam invisíveis mesmo, tá? Porque agora você está dando movimento à caixa. Então a pessoa está vendo sua moeda. Então a posição de mostrar, de balançar é essa daqui. Agora você pode soltar a caixa e coloca a moeda em cima da mesa, fecha a caixa primeiro. Pega a moeda, coloca. Eu nem fiz isso na apresentação.
coloca no bolso e... de novo. Caixa, na mesa, moeda na mão. Bota na mesa, fecha a caixa, vira a caixa, pega a moeda, coloca no bolso e balançou. Isto é ótimo para você criar um movimento, na mesa. Isso é ótimo para você criar um movimento, exercício, até eu já esqueci, um exercício de movimento. E, de novo, abre, moeda na mesa, fecha a caixa, vira a caixa, moeda no bolso. A moeda sempre última. De novo. E aí você pode repetir quantas vezes quiser. Claro, o ideal é que você faça apenas 2 vezes. E você pode alternar isso. Você se quiser, você se quiser pode alternar isso. Fazendo como? Da seguinte forma. Depois que pegou a moeda, coloca no bolso de verdade, mas bota a mão toda no bolso, tá? Porque o segundo movimento você vai ter que precisar colocar a mão no bolso de novo. E aí sim, sai com a mão vazia, fecha a caixa, balança. Opa, moeda. Dessa vez você finge pegar a moeda e fecha a caixa antes. E agora sim, vira ao contrário e agora finge guardar a moeda no bolso. Na realidade você está buscando ela, você foi buscar, mas antes tinha colocado e agora chama a atenção para a caixa, ó. Tira a mão do bolso com a moeda. Ué, voltou? Peraí. E aí você pode repetir, dessa vez mostrando a moeda de verdade. Mostrou a moeda, colocou na caixa, colocou, fechou a caixa, coloca a moeda no bolso. Ué. Pronto, assim. Não, tá colocando aqui. E vai buscar ela novamente e repetir quantas vezes quiser. Ou simplesmente terminar. Este efeito vale muito mais pelo exercício que ele nos proporciona. Então, confeccione uma caixa dessa em casa e vá praticar o seu finger palm e seu falso depósito no bolso. Tá ok? Vamos a um outro número? Um outro número bem interessante. Na realidade não é tão bem interessante assim, mas ele é gostoso de ser visto. E é um número antigo, um número basicamente antigo mesmo. Já foi publicado em livros de mágica também para iniciantes. Teve até um tempo num dos manuais de mágica de um comerciante de mágica bem conhecido de São Paulo. E é conhecido como papéis do Buda. Só que, claro, eu gosto de dar algumas versões, né, algumas ideias. Então, para fazer papéis do Buda, eu vou precisar de um lenço, claro, de um lenço, um copo com água que você pode pedir na hora, arrumar em algum momento, e já ter, claro, o seu papel do Buda. Só que daqui eu já fiz o meu bonitinho, como se fosse um chaveirinho, e fica bem interessante desse jeito, ó, tá bom? Desse jeito. Vamos aprender como fabricar isso. Mas é claro, eu tenho que fazer o efeito para vocês primeiro. Então deixa eu pegar aqui. Gente, lembrando que esse efeito, o ideal seria que tivesse uma pessoa aqui do lado. Como não tem ninguém comigo, eu vou ter que apoiar as coisas na mesa, tá ok? Então, é claro, não posso ter ninguém comigo aqui dentro de casa, porque estamos em um momento em que temos que evitar contatos sociais exagerados, né? E uma pessoa aqui ficaria muito tempo comigo gravando isso. Então, a ideia é, mostra o chaveirinho, pega ele lá, papéis do Buda. Eu tenho até que desenvolver algo para deixar ele sempre fechadinho. Talvez um daqueles, como fala, adesivozinhos, colocar aqui e pronto, vou ter ele sempre fechadinho, bonitinho, direitinho. É claro que o adesivo depois ele vai acabar. O papel do Buda, na realidade, ele é o seguinte, ele tem um dentro do outro, assim. Um dentro do outro.
o que vai acontecer é, você vai entregar um para a pessoa, tá bom? Você vai deixar um com ela, assim, vai abrir o outro, desta forma, cadê? Aqui, e aqui, vai abrir o outro, são 3 na realidade. Opa, eu tô com a mão baixa, perdão. São 3, você abre o outro, aqui tá sem posição, quando tem que arquear todo o braço para mostrar, e vai retirar de dentro uma moeda, tá ok? É isso aqui o que você vai fazer. É a minha apresentação, tá? A minha apresentação. Tentem comprar a minha apresentação. A pessoa já está segurando um dos papéis lá, então você entrega também a moeda a ela. Só que você quer que ele fique com a moeda assim, ele ou ela. Então peça para que estique a mão e aí você coloca a moeda na mão dele ou dela, tá bom? Deixa ela lá. E agora você diz, olha, eu vou fechar os papéis aqui, claro, desse jeito, desta forma, fechando. E agora você pede para ele o outro, para ele ou para ela o outro. Torna a colocar aqui dentro e vai fechando desta forma. Fechou isso, fechou isso. E deixa tudo isso na mão dele ou dela, tá bom? Como não tenho ele ou ela aqui, eu vou deixar aqui o tempo todo. Agora você vai com a mão pegar a moeda, tá ok? Pega a moeda, pega o lenço e vai fazer o seguinte. Vai colocar a moeda no lenço assim, ó, segurando dessa forma. E vai pedir para que ele segure justamente aqui nas laterais, ele ou ela, nas laterais do lenço. E aí sim você pega o copo que está lá, tá ok? Passa por baixo do lenço e pede para que ele solte. Ele ou ela soltou. Eles vão escutar o barulho característico, obviamente, da moeda entrando no lenço ou caindo dentro do copo com água. Então você puxa aí, mostra que realmente desapareceu. Gente, não dá para eu mostrar mais assim. Cadê a câmera aqui? Mostra que realmente ela desapareceu, que não está nada. E claro, agora vai pedir para que abra o papel. E quando eles abrirem lá, na realidade você vai abrir entrega para ela ou ele, 2, e o último sim, você aí tira, né? Todo claro, tira todo claro. E o último sim, você entrega novamente para ele lá. E ele vai constatar que a moeda está lá dentro, tá bom? Que ela voltou para dentro do papel. Esse tipo de número é legal justamente para isso. Não para fazer desaparecer algo, mas se você pensar em fazer algo reaparecer de volta dele, deixa eu me afastar assim para você ficar melhor, ele vai funcionar muito mais. Como eu fiz isso? Antes deixa eu explicar para quem não conhece como é o papel do Buda e principalmente esta minha versão chaveirinho. E o outro número, claro, que eu executei no decorrer do efeito. Para fazer papel do Buda, você vai precisar de folha de presente, né? Papel de presente. Eu gosto de utilizar papel de presente porque papel de presente, além de ser colorido e ter umas estampas bonitas, seja adulto ou infantil, os desenhos se camuflam e é bom o desenho camuflar as dobras do papel e vocês vão entender por quê. Vamos deixar lá. Uma folha de presente, tá? Uma folha de papel de presente. Você vai cortar essa folha de papel de presente e aqui eu já esqueci qual é era para eu ter anotado, mas eu esqueci, mas eu vou medir. Você vai cortar 5 pedaços de papel dela, tá bom? 5. Só que um é maior do que o outro. Deixa eu ver. Estes 2 é maior do que este. E estes 2 é menor do que estes daqui. Um deles terá que ter, basicamente, aqui já me lembrei, entre 14 por
aqui 14 por 12. 14 por 12, tá? 14 na largura, 12 na altura. Tá bem? É o grande, esse seria o grande. Esse é o grande. Os dois médios, que vocês precisam de dois médios, eles terão no comprimento, né? Comprimento, eles terão ainda 11, aqui nesse caso, e aqui 9,5. Deu 9,5 aqui, tá bom? Deu 9,5. Aí, os outros dois menores terão que ter, aqui deu quanto? 10, assim, e aqui já deu 8, ó, menos 1,5 centímetro. Enfim, tem que ser sempre um maior do que o outro, tá? A ideia é que você tenha 3 papéis, né? 3 papéis assim, que tenha 3, que um seja maior do que o outro, tá bom? Agora, por que tem 2 iguais? Porque, claro, é aí onde está o truque. Esse vai fazer par, os dois médios. O grande não faz par com ninguém, ele é sozinho. Os dois médios vão fazer par um com o outro, vão virar uma bolsa dupla. E esses dois pequenos também vão virar duas bolsinhas que serão escondidas dentro desse daqui. Vou mostrar como para vocês, que eu já tenho ele preparado aqui. Assim, desta forma. Deixa eu deixar isso aqui do lado. Gente, ó, aqui eu tenho o grande, já dobrado. O grande. E aqui eu tenho os dois médios, já dobrados. E dentro de cada um desses eu tenho um pequeno, tá bom? Eu tenho um pequeno, tá ok? Que é aonde vai vir a moeda, tá bem? Então, dentro do outro, eu também tenho um. Bom, vai estar dobrado aqui. Este tipo de dobra eu ensinei no primeiro módulo a fazer com a carteira enfeitiçada, então não preciso mais explicar ele. E claro, como vocês já viram, é fácil também, não tem nada de difícil. Agora sim, você vai ter que colar os dois invólucros, os dois, os dois envelopezinhos, né, que se criou, e sempre lembrando que dessa vez um é ao contrário do outro, ou seja, a abertura desse está para cá, ó, ele se abre assim, fecha aqui e fecha assim, ó, então o outro tem que estar assim também. Não poderia estar acompanhando o mesmo lado, porque lembra que eu falei, já que aqui nesse caso aqui eu vou virar o papel, tá bem? Então se eu fechei para cá assim, quando eu virar assim, ó, ele teria que abrir para lá e ele vai abrir para cá, ó. Então por isso que aí agora eu tenho que inverter a fase e colar um com o outro invertido. Deixa eu segurar assim para ficar melhor. Agora sim. Pronto, depois que eu colei isso, agora tenho ele pronto. Não vou colar porque já é desnecessário. Coloco aqui os dois. E agora eu vou colar tudo isso, que ficou desse tamanho, uma coisinha bem bonitinha, direitinha. Vou colar no chaveirinho. Esse chaveirinho foi eu mesmo que fiz. Eu mesmo que fiz, vocês também podem fazer aí. É só pegar um chaveirinho velho que tiver em casa. Nesse caso eu tinha os dois novos. Aí eu tirei deles para aproveitar as argolinhas e a correntinha. E aqui, esse é plástico, um plástico preto, duro. Tá entendendo? Qualquer tipo de plástico serve. Até mesmo de garrafa PET. Aí você só faz, depois corta ele igualzinho, deixa uma linguetinha. Corta dele, depois fura com a própria tesoura e engata a correntezinha, vai ter isso aqui, tá bom? Esse daqui, no caso, eu faço porque eu corto as pastas de plástico que eu tenho. Então, é até mesmo para outros números que eu faço. Então, como eu tinha essa já cortada, aí eu fiz aqui essa linguetinha aqui. Então, vocês podem fazer o mesmo. Podem comprar uma pasta de plástico e colar, tá bom? E aí, cola do lado. É isso aqui, vai ficar bonitinho desse jeito, um chaveirinho para mágica, para fazer a mágica, tá bem? Então agora vamos aprender o número. Aqui nesse efeito eu tenho dois números, não tenho só um não, na realidade eu tenho três, né? Tenho dois. Tenho dois números e uma técnica bem forte, inclusive, que eu tive que desenvolver. Agora que vocês já entenderam
como funciona. Então aqui, ó, colado eu tenho o outro, né? O outro lado. Agora que vocês já entenderam. Então vamos começar a preparar isso. O que é que eu vou fazer? Vou colocar duas moedas. Coloco uma de um lado. Deixa eu colocar aqui essa. Coloco no primeiro envelopinho, né? Coloco. Fecho ele. E agora eu vou fechar o envelope por cima. Tá bem? Então esse já está preparado. Agora vira o outro lado. Preciso do outro envelope pequeno e outra moeda. Então deixa eu buscar ela aqui, que ela está junto com o lenço. Aqui. Coloco a outra moeda aqui também. Então, agora, eu acho que deve ter mágico se perguntando, caramba, onde ele pegou o outro truque, né? É um pulinho do gato. É justamente eu aproveito o papel da fortuna para pegar o outro. Você aí do outro lado, mágico que já está procurando entender. E vou colocar tudo isso lá dentro. Só que antes disso, eu vou preparar mais uma preparação. Deixa eu buscar aqui a moeda que sumiu. Um disco de vidro. Um disquinho de vidro. Vou aproveitar, vou enxugá-lo aqui, que eu vou colocar junto com os papéis, né? Então, esse disco de vidro nada mais é do que a frente de um relógio. Você só precisa conseguir um desse disco para fazer o número da moeda dissolvida, que também se encontra em muitos outros livros de mágica comuns para iniciantes. E é como eu digo, os mágicos não gostam muito de trabalhar esses tipos de número, porque eles parecem muito simples no início. Antes de colocar o último papel da moeda do Buda, você coloca ele aqui, ó, por trás do papel. Pronto. E aí você não vai precisar meter a mão no bolso para ir buscar o disco de vidro, nem inventar outro artifício qualquer para fazer, porque aqui é legal, é a combinação justamente dos dois, né? Ajusta tudinho, ó. E vai estar tudo perfeitinho deste jeito aqui. Assim, desta forma, totalmente fechadinho. O bom é que agora começa tudo de novo, né? Então você vai abrir, abre. Quando abrir, vai apertando aqui, segurando o disco de vidro junto, né? E agora mete a mão por baixo e deixa o disco de vidro cair por trás. Ele tá vindo aqui por trás, ó. Tá ok? Desta forma o disco. Tá vindo aqui. Entrega esse pro espectador. Ele vai estar lá segurando esse. Você vai revelar. Continua trabalhando com o disco de vidro por trás. Opa, a mão levantada. Continua trabalhando com o disco de vidro por trás do papel e vai desenrolando, desdobrando ele desta forma. Retira o outro, mantém o disco de vidro lá, junto com o outro invólucro, e aqui abre, mostrando a moeda. Já conversei com mágicos, depois que mostrei essa ideia, com alguns outros mágicos, e eles disseram, rapaz, tem até a possibilidade de fazer uma moeda assinada com esse número, né, para ela voltar. E realmente tem, que fica bem interessante. Não propriamente assinada, mas marcada. Eu posso ter outra moeda, a outra moeda lá pode estar marcada com X, por exemplo, e eu aqui posso pedir para a pessoa marcar essa com X. Então já, quando mostrar, ele não vai saber que a marcação com X é a mesma que ele fez, não importa. Então, mas a questão é que agora eu vou chamar a atenção para cá. Deixei a moeda na mão dele. Ah, detalhe, pede para ele abrir a mão e deixa a moeda deitada na mão dele, tá? Então ele vai estar segurando assim e assim, com a mão aberta, tá bom? Então agora você fecha tudo, fecha aqui, fecha aqui, fecha aqui, fecha aqui, fecha, coloca, fecha aqui, tá segurando o disco de vidro de novo, fecha aqui, fecha aqui, fecha aqui, fecha aqui. E agora sim você vai segurar o disco de vidro com o finger palm. Só que o finger palm que você vai usar esse não vai ser nas duas últimas falanges não, na falange do meio e na última falange não. Você vai ter que usar ele aqui, ó, nessas duas falanges daqui, do dedo médio, na primeira e na segunda, não na última, tá? Na primeira e na segunda, para que ele fique desta forma aqui, ó, assim, tá bom?
no seu dedo médio não, no seu dedo anelar, tá? Depois antes do mínimo, tá bom? Nesse dedo aqui, ó. Vai ter que estar segurando desta forma. Então, aqui já tem. E aí? E agora eu já nem sei mais qual é o lado que tá a moeda. Deixa eu ver. Eu acho que é esse lado. Eu terminei mostrando aqui, terminei nem percebendo que eu virei sem querer. Ah, pronto, esse lado não. É o outro. Então, já que recebi o disco de vidro aqui, já tô com ele. Quando eu for buscar lá o outro papel que tá na mão dele, eu viro o daqui. Pronto. E agora eu já deixei a moeda para cima. Deixei a moeda para cima e tô com o disco de vidro na mão. E agora eu coloco tudo isso dentro do envelope, torno a fechar tudo e dou para ele segurar ou ela segurar, não importa. Agora sim, já tenho meio caminho andado da mágica, que a moeda já tem onde aparecer, ela já vai aparecer aqui. Então já tem meio caminho. Lembra que eu pedi para que deixasse a mão assim? E agora sim você vai fazer aquele famoso Ramsay Sadaouti, que é eu expliquei isso no primeiro módulo, tá ok? Que é a sutileza de Ramsay. Vai estar segurando a moeda dessa forma. Pega ela dessa forma. E nesta posição do Ramsay Sadaouti é que você vai facilitar a hora de colocar a moeda. Porque quando colocar ela embaixo, ó, porque aqui vai ser uma troca com os dedos. O engraçado desse número é que ele é ensinado em livros, mas eles só dizem troque a moeda pelo disco de vidro, mas não dá o modus operandi, não diz como você tem que trocar isso e é você que vai ter que desenvolver isso. Nesse caso eu tive que desenvolver isso, tá bom? A minha troca é a seguinte, eu faço isso e já tá. Já está. Na passagem, aqui, já está. De novo, coloco ele aqui, seguro no Ramsay, na sutileza, né, de Ramsay, e agora sim, eu só faço isso, ó. Na passagem, já está. Já está. Sem mexer o dedo nem nada. A ideia, agora vamos aprender essa técnica, tá, gente? Eu tive que desenvolver essa técnica para poder fazer isso direito. Como eu estou segurando na segunda falange desse dedo aqui, ó, então o que eu vou fazer? Eu vou deitar a moeda e já vou segurar também ela na segunda falange do indicador, logo aqui também, ó. É bem simples, ó. Tô aqui, eu deitei, ela já foi. E agora o meu polegar vai buscar a outra. E eu vou estar segurando pelo médio e pelo polegar, tá bom? Nossa, meu dedo ainda tá sujo. Ah, é porque hoje eu ainda fiz aquele negocinho de fumaça para uns amigos e o dedo ainda tá sujo do coisinho da fumaça que vocês devem ter visto no segundo módulo. Mais uma vez, ó, vamos mostrar isso aqui deitado assim. Deixa eu fazer assim. Eu meio que treinei, meio que fiz um ensaio para que vocês entendam. Ó. Deito a moeda e vou buscar a outra com o médio. Tá ok? Coloco, ó, e vou buscar. Bom? Boto na posição do Ramsay, aí deito e vou buscar outra. E aí elas não clicam, tá bem? Dessa forma, ó. Deito, vou buscar. Isso tudo é numa passagem. É bem simples, é simples demais. Estou segurando e agora sim, já foi. Já está no lugar. Ele pode pegar assim, claro, mas eu gosto muito mais de que pegue assim, tá bom? E assim é muito mais bom, pra mim, cria essa sensação de que aí a pessoa não sente espessura de moeda, mas pelo menos está sentindo o diâmetro dela. Agora, por debaixo do lenço, o que vai acontecer com essa mão? Quando você soltar a moeda, você vai trazer ela para finger clip, assim, e vai manter a moeda dessa forma. Tá bom? Eu falei que ia ensinar finger clip nessa oficina, tá bom? Ó, para fazer o finger clip daqui para cá, ó, você vai fazer isso, ó, só vai deitar a moeda aqui e vai manter ela desse jeito, tá bom? Ela está nessa posição, vai deitar, perdão, e vai manter ela desse jeito aqui, ó, tá bom? Assim ela vai estar segura. E pode buscar o copo com a mesma mão. Ok? Buscou o copo com a mesma mão, passou por baixo,
Deixa eu passar aqui, agora eu tô todo enrolado. Porque isso, claro, seria melhor que eu pudesse usar a outra mão, né? Que a outra mão vai estar livre, já que o espectador está segurando a moeda para mim. E agora sim eu solto. Quando solta, ele escuta o som da moeda. Foi ele mesmo que soltou. Como a moeda já está em finger clip na sua mão, você só tem que... e você pode dar o copo na mão dele e você mesmo puxar o lenço. A moeda fica em finger clip aqui, ó. Você puxa o lenço. Ela está cobrindo a própria moeda. Vai mostrar, balança a água, mostra que não tem nada, porque ele vai estar olhando por dentro. Aqui não dá para vocês verem, porque o ângulo da câmera não permite. Então vai ver o disco de vidro, mas não vai identificar, porque a água ajuda a esconder. E aqui, do lado aqui não vê mesmo, enfim. Sumiu a moeda e faz ela aparecer lá dentro. E agora eu não preciso mostrar. Pessoas, é claro, eu estou fazendo a oficina, fui dando a oficina e o tempo foi passando e eu nem percebi. Tava tão gostosa essa foi bem gostosa mesmo, bastante técnica e o pior é que eu ainda tinha coisa para falar. Mas vai ter que ficar para a quarta oficina, para o quarto módulo, para o módulo 4, tá bem? Vocês entenderam hoje as técnicas que foram usadas aqui? Entenderam números novos, números antigos, números antigos com outra roupagem, com outra cara, tirando o máximo deles, extraindo leite de pedra, tá bom? Então eu quero que vocês façam o mesmo com a mágica de vocês. Eu quero que vocês parem e antes de querer executar qualquer tipo de número, seja estes que eu ensinei ou seja outros que já tenham aprendido por aí, treinem e aguce a criatividade. Não é porque um número parece simples que ele não vale a pena de ser executado. Bom, como sempre eu tenho que agradecer mais uma vez ao Governo do Estado de Pernambuco, ao Governo Federal, que através da Lei Aldir Blanc está nos proporcionando esse momento de descontração, né? Porque é descontraído. Tá descontraída a oficina, eu erro uma coisa ali, erro outra coisa aqui, acerto outra, mas no final acho que vocês estão entendendo bem. Quem chegou até aqui o final, um grande abraço no coração e encontro vocês no módulo 4. Tchau!